Olá, vamos lá para mais uma live da nossa série, né, de live sobre neurofeedback. O tema hoje vai ser um pouquinho mais abrangente, né? Acredito que além... Oi, Jainara. Oi, Rê. A Renata entrou. Vou chamá-la para dividir aqui comigo. Oi, Marcos. Tudo bem? Acho que não conectou aqui com... Oi, Jamile. Olá. Vocês estão me ouvindo bem? Jamil, sorry, the live is going to be in Portuguese. Oi, Santiago, tudo bem? Ok. Jainara, oi, Tarsila. Fala para mim se você está ouvindo melhor agora. Ok, tá ouvindo. Eu estou tentando aceitar a Renata aqui, que é quem vai dividir a mesa comigo. Eu comecei falando, né, que hoje o tema ele vai ser um pouquinho mais abrangente do que só o neurofeedback. A gente pode falar também sobre neuromodulação. Eu sinto muito, entrou um colega com a expectativa que a live fosse em inglês. Oi, Rê. Mas infelizmente vai ser em português, né? A principal audiência. Aí nossos colegas são brasileiros. Mas fico feliz, né, de ter pessoas de outras línguas, né, se interessando pela temática. Você está conseguindo me ouvir bem? Tô sim. Você me ouve bem? Eu tô, sim, eu tô com fone de ouvido. Agora a Judy ficou. Oi, agora estão me Oi. ouvindo? Agora deu uma travada e voltou. Porque por causa dessa transição do fone de ouvido, eu tirei. Ah, Mas, pessoal, obrigada aí por estarem, o César Fialho, tudo bem? Estarem aí com a gente hoje. Amanda, tudo bem? A ideia hoje é conversar um pouquinho, assim, a gente tinha pensado em falar sobre o neurofeedback, né, e o idoso, o processo de envelhecimento, mas eu e a Renata conversamos e a gente concluiu que a gente pode abranger um pouco para o tema de neuromodulação em geral, né, e estratégias de neuroplasticidade. Então, eu vou me apresentar brevemente, porque a live fica gravada, então, para quem for assistir em algum outro momento, eu sou Júlia Silveira Gomes, sou psicóloga, trabalho com neurofeedback desde 2007, no finalzinho da graduação, início do mestrado, eu já estudava sobre neurofeedback e tenho trabalhado com EEG quantitativo desde 2014, EEG quantitativo de 19 canais, né, não com esses temas mais reduzidos. E principalmente para esse público, né, que é o perfil do idoso com o envelhecimento não saudável, que é o que procura a gente, essa técnica de EEG quantitativo de 19 canais permite que a gente tenha mais informações e inferências sobre o funcionamento cognitivo. Antes de continuar, vou abrir o espaço para a Renata se apresentar. Oi, pessoal. Eu sou Renata Mirandolani, sou psicóloga, sou especialista em esporte e em neuropsicologia. Fiz mestrado com a Julie, né, na Unifesp, A gente com fez mestrado no mesmo neuromodulação. período, né? E, quer dizer, eu fiz mestrado, você já estava no doutorado, né? E, e foi quando eu comecei também a trabalhar com neurofeedback, junto com a Julie. E cada vez mais, né, a gente vem estudando e buscando alternativas para esse público idoso e buscando métodos e formas aí evidenciadas para a gente trabalhar com eles, né, Julie? Legal.
A Renata, ela tem assim uma experiência muito bacana, né, trabalhando em empresas com biofeedback, fora o trabalho que a gente faz aqui no consultório, e de diversas formas ela vê assim como que o processo do envelhecimento também vai impactando, né, a saúde mental do trabalhador, a pessoa que está perto de se aposentar, independente de ser aquela pessoa com quadros patológicos, né? Então, o que a gente vai fazer hoje é um bate-papo mesmo sobre as nossas, não só as nossas experiências, mas como a gente enxerga que essas técnicas de neuromodulação podem contribuir aí para o envelhecimento saudável. Isso aí, vamos lá. Então, tá bom. Então, Ju, o que você acha de você começar diferenciando um pouco do que seria o envelhecimento saudável e o que a gente entende pelos transtornos e situações aí, questões não tão saudáveis? Tá. Acho que um ponto de vista importante, né, é que geralmente quando as pessoas elas começam a ter falhas de memória, ou elas começam a sentir muitas dores, ela fala assim, tô envelhecendo, é assim mesmo, né? Mas essa é uma visão que, na verdade, não é fidedigna às possibilidades, né? Porque a idade ela não é necessariamente o indicador que vai estar associado com um prejuízo na qualidade de vida do idoso ou no mal-estar, né, no sentir as dores ou sentir prejuízos de funcionalidade. O que está mais associado a isso são, sim, outros quadros patológicos, né? Desde doenças, né, como, sei lá, pressão alta, diabetes, até realmente quadros neurocognitivos. A gente sabe que com a idade, a chance de você ter doenças físicas é maior, né? Mas, assim, acho que um ponto importante é não necessariamente ter 60, 70, 80 anos é um indicador de não estar saudável, né? A gente pode, sim, envelhecer saudável. Então, qual que é a diferença, né, nesse envelhecimento saudável e o envelhecimento não saudável, que se enquadra dentro de um transtorno? Um ponto, assim, no envelhecimento, assim, inevitavelmente, o nosso corpo, ele vai realmente envelhecendo, assim, ele vai perdendo, né, a elasticidade, algumas células vão morrendo. Eu sempre digo assim, a gente fica com a pele flácida, né, com rugas, porque as células da pele elas vão morrendo também. E aí todo o nosso corpo ele vai tendo alguma perda conforme a gente envelhece. Mas essa perda ela não é grande dentro do envelhecimento saudável, ela não é grande o suficiente para que a gente tenha uma doença. Ela faz parte de um quadro natural onde a gente vai mudando características de funcionamento. Por exemplo, pessoas mais jovens tendem a ter mais velocidade de processamento, mas às vezes elas perdem controle inibitório, elas são mais impulsivas. Os mais idosos, eles vão ter menor velocidade de processamento, mas às vezes eles vão ponderar mais, eles têm mais experiência de vida para poder tomar uma decisão olhando outros fatores. Então, você ganha em habilidades, às vezes, ou de controle inibitório, ou de cognição social, dentro de um quadro de envelhecimento saudável e perde em outras coisas, como, por exemplo, velocidade de processamento, né? Então, não sei se fica claro, Rê, se alguém também tiver dúvida sobre o que a gente está falando, mas a diferença entre o processo de envelhecer de uma maneira saudável e você aproveitar essa etapa da vida, né, onde você pode, quem aposentar, né, pode desfrutar aí de mais tempo para cuidar de si, para fazer coisas que gosta, ao invés da gente pensar no envelhecimento como um quadro mais, assim, fim da vida, né? Um quadro mais pessimista. Legal, a Tarsila falou que gosta de explicar dentro dessa perspectiva.
finalizando então a sua pergunta, eu acho que o envelhecimento não saudável, né? O que seria esse não saudável? E aí a gente pode pensar em diversas esferas, né? Então, desde as questões neurocognitivas, né, problemas de atenção, memória, que são prejuízos que a gente vai vendo no idoso com um quadro mais neurodegenerativo. Aumenta a chance, por exemplo, de AVCs, apesar de que a gente já tem bastante casos acontecendo aí a partir dos 35 anos, né? Você quer falar sobre isso, Rê? Cada vez mais, né? Tá diminuindo, e aí isso tem muito a ver com estresse. Com o estresse está aumentando o estilo de vida e principalmente com a autocobrança e o estresse por resultado, né? Preciso performar, preciso performar. E aí as pessoas acabam negligenciando o descanso, o sono deixa para depois, e essas coisas vão favorecendo o AVC, e eles acabam sendo também, a gente vê, né, que com o envelhecer, eles podem ser fatores também desse envelhecimento não saudável, né? Mesmo que depois, mais tarde, a pessoa não tenha mais esse estilo de vida, o fato dela ter tido esse estilo de vida em algum momento pode influenciar. Sim, acho que um outro ponto aí no estilo de vida associado ao aumento de casos de AVC em jovens está associado ao exercício, né, a prática de atividades físicas e a alimentação, né? Então, quando a Rê fala desse cenário do estresse, né? Então, tipo, eu sou de Florianópolis, estou morando em São Paulo, então eu vejo uma diferença assim muito grande que a pessoa que ela é mais estressada, mais focada nesse performar de uma maneira não saudável, ela também negligencia, por exemplo, a hora do almoço. Então, às vezes, não faz almoço, almoça mais tarde, pede o fast food, come qualquer coisa, né? E isso contribui, né, negativamente aí para acúmulo de gordura, para que o seu metabolismo aí aumente as chances de você ter aí um acidente vascular cerebral. Outra coisa é quando, né, nesse mesmo perfil de funcionamento, a pessoa negligencia a atividade física, então não abre uma janela de autocuidado, né, e isso pode impactar tanto aumenta o risco, né, de AVCs em jovens, mas também no idoso. E esse é um ponto, talvez, sobre o envelhecer saudável, né, que é importante pensar, né, às vezes, assim, tem aquele jargão, nunca é tarde para mudar. É claro que quanto mais a gente demora para mudar algumas coisas do nosso estilo de vida, mais difícil que talvez a gente obtenha ganhos ou recupere, mas ainda assim é melhor você mudar o estilo de vida, né, com 60, mesmo 70 anos, do que falar, já tô velho mesmo Vou é assim. continuar comendo hambúrguer e batata frita 5 vezes na semana. E não fazendo atividade física, né? Porque o lance, assim, tem o idoso, assim, a pessoa que está envelhecendo, ela começa a sentir mais dores, né? E isso já em torno dos 40 anos é bem comum as pessoas relatarem ter mais dores. E aí você não fazer atividade física, né, não estimular a massa muscular, ela só vai aumentar e cronificar mais esses quadros de dores por uma postura, por falta mesmo de massa muscular. E aí, isso no idoso. Você quer complementar? Não, eu só coloquei que de tônus muscular, né? A perda o sedentarismo diminui demais o tônus muscular, o que acaba sobrecarregando as nossas articulações, os nossos ossos. Exato. E aí, tudo isso, né? Não é que contribui para o envelhecimento, mas vai ser um fator a mais para as dores no envelhecimento. Isso, para a contribui para dificuldade um de envelhecimento não movimento. saudável, com certeza, né? O envelhecimento vai acontecer, não é que você fica mais velho mais cedo porque você foi sedentário.
mas você vai sentir dores provavelmente mais cedo por conta do sedentarismo. Acho que um ponto, às vezes, né, que esse o velho mais cedo ou o velho mais tarde, é que tem pessoas com 70 anos que são muito joviais e tem pessoas com 40 que já parecem velhos, né? Então, assim, Exatamente. o estilo pode se deixar psicologicamente velho mais cedo, né? Uhum. Isso é um ponto interessante. Mas assim, quando a gente então fala sobre o idoso, o prestar um cuidado ao paciente, né, idoso, nessa área de neuromodulação e neurofeedback, a gente está falando de ter um olhar global para o funcionamento dessa pessoa. Porque não vai adiantar só a questão do eletrodo para fazer a autorregulação. A gente vai precisar também orientar ou trazer, né, uma reflexão sobre as outras práticas na vida, né? Como, por exemplo, então começar a atividade física, e daí, assim, todo mundo, enfim, nem todo mundo tem um pai e mãe vivo, né? Mas quem tem pai e mãe vivo vai ouvir que, ai, mas eu tô com tanta dor que eu não consigo nem fazer nada, né? Então, tem todo esse discurso sobre o envelhecimento como algo que te deixa mais parado. E hoje a gente sabe, né, a literatura mostra o contrário, que quanto mais movimento e atividades sociais, mais você mantém o seu cérebro saudável, né? Então, existem três coisas que são muito importantes para manter o cérebro saudável. Alimentação, né? Assim, quando a gente fala de alimentação saudável e balanceada, não precisa também ser aquela só como saladas ou só como proteínas, tal, não, mas quanto mais a gente evita os industrializados, o açúcar, o fast food, melhor a gente está contribuindo, né, para a nossa alimentação. O segundo ponto é atividade física, né? Então, a caminhada, mas principalmente tem muita literatura agora sobre sobre musculação e idosos, o quanto isso contribui para manter o cérebro saudável. E o terceiro ponto são as atividades sociais. Na verdade, eu dividiria aqui mais dois, né? Atividades sociais e cognitivas. Então, assim, os grupos de idosos, a sensação de pertencimento, você fazer atividades que te trazem um sentido de importância do próprio ser, né, contribui muito para o seu cérebro se manter saudável. Então, a gente fala assim, o avô cuidar do neto é uma coisa importante, também faz parte do envelhecimento saudável, não como uma obrigação, mas como esse movimento de eu tenho um papel na família, né? E o segundo ponto são atividades cognitivas, aprender coisas novas. Esse negócio de que, tô velho demais para aprender, não cola. Quanto mais a gente faz coisas novas, mais a gente consegue manter o nosso cérebro saudável. Com certeza. Acho que tem uma coisa importante aí que você falou do social, Júlio, que a gente tem essa questão de desempenhar o papel, mas tem a questão também de você estar com as pessoas que estão passando pela mesma fase da vida. Como a gente fala das crianças que precisam estar com crianças, adolescentes que precisam estar com adolescentes, no adulto isso a gente perde um pouco essa referência de idade, né? A gente não se preocupa mais tanto com a faixa etária. E aí no idoso, muitas vezes o idoso acaba se relacionando muito com pessoas mais jovens, da família Sim. e tudo. Por isso que os grupos sociais de idosos, de pessoas que estão na mesma fase, acabam sendo muito enriquecedores, não só pela troca de experiências, né, mas por incentivar tanto a atividade física, como o autocuidado, como aprendizagens novas, né? O interesse mesmo por coisas novas acabam surgindo nessas interações sociais. Então, é bem importante para o cognitivo, sim. Bem, mas aí, então, conversamos um pouquinho, né, sobre, tipo, o envelhecimento saudável e coisas que contribuem para o envelhecimento saudável. Mas talvez agora eu queria falar assim, tá, mas já comecei com uma queixa, né? Então, assim, tive um AVC ou estou apresentando queixas cognitivas importantes que impactam o meu funcionamento.
o que fazer a partir disso? Por exemplo, se alguém vier aqui no consultório, o que a gente tem para oferecer? Bom, a gente pode oferecer, para início de conversa, uma avaliação neuropsicológica e identificar com mais clareza onde estão essas dificuldades, onde estão surgindo aí essas perdas, e aí, assim, montar um protocolo de atendimento tanto com a estimulação cognitiva como a neuromodulação. A neuromodulação, acho que a gente tem, aí você pode explicar melhor ainda do que eu, como que a gente faz. Vai lá. Antes de entrar, né, na intervenção, a importância da avaliação neuropsicológica para a gente entender o quanto esse envelhecimento faz parte do envelhecimento normal e saudável, ou quando realmente está apresentando queixas, né, assim, um quadro mais patológico, e qual é o tipo, né, por exemplo, se é uma hipótese de um quadro neurodegenerativo, como Alzheimer, ou se porque assim, se é uma dificuldade associadas a questões de humor mesmo, né? Depressão, a depressão no idoso, ela é muito grave e aumenta a chance aí de abrir quadros neurodegenerativos, né? Então, de ter mais queixas cognitivas. Então, entender o funcionamento do idoso, acho que é o primeiro passo para a gente pensar no que fazer. Então, a avaliação neuropsicológica é fundamental para a gente ter essa clareza, né, do funcionamento. E aí, dentre as intervenções, né, no caso aqui, na parte neurocognitiva, né, que seriam os treinamentos cognitivos, a gente pode oferecer tanto a reabilitação neuropsicológica, né, com exercícios. A gente tem também uma psicopedagoga que trabalha com o PEI, que é o Programa de Enriquecimento Instrumental, que é uma estratégia muito bacana para treinar cognição através do papel do mediador, então é bem legal. E na área de neuromodulação, a gente tem o neurofeedback e estamos começando alguns protocolos com TDCS, né? Para, por exemplo, quadros de Alzheimer, né? Então, tem uma literatura bem legal no TDCS mostrando, né, o quanto contribui para segurar a evolução do transtorno, né? Então, tem uma pesquisa, por exemplo, que mostra que a estimulação com a no córtex temporal esquerdo, comparado com o placebo, fez com que os idosos que apresentavam Alzheimer em fase inicial segurassem o funcionamento cognitivo durante a intervenção e no follow-up, sendo que os idosos que receberam placebo, eles continuaram progredindo para os prejuízos, né? Então, assim, acho que um ponto importante é começar a intervenção precoce, logo que você tiver as primeiras queixas ou seu familiar apresentar os primeiros sinais de dificuldades cognitivas, que você acha que possa ser um quadro, entre aspas, né, de envelhecimento, né, de transtornos associados ao envelhecimento, procure ajuda, porque quanto mais cedo a gente fizer intervenções nessa área de reabilitação, maior a chance de o quadro evoluir com mais estabilidade ou de ficar restrito, né, a um declínio cognitivo leve e não evoluir para um quadro de Alzheimer. E o neurofeedback, que é uma outra intervenção que a gente faz aqui, é geralmente baseado com protocolos personalizados, né, onde a gente avalia o EEG e a partir dessa avaliação a gente cria aí opções de treinamento de autorregulação para que a pessoa exercite, né, e gere neuroplasticidade. Certo. E me explica uma coisa. O TDCS, na verdade, explica para todo mundo uma coisa. O TDCS é uma estimulação direta, né? Uma estimulação por corrente contínua. E o neurofeedback é um treino que vai gerar aprendizagem. Você acha que
uma coisa exclui a outra? Se a gente faz um, não pode fazer o outro? Ou É uma boa como que você associa? Não tem, assim, tanta literatura clara, né, sobre a Uhum. associação entre as duas estratégias nesse perfil de paciente, né. A minha sugestão é que sim, elas podem e devem ser associadas para a gente ter aí uma resposta melhor. A minha sugestão é fazer o TDCS como primeira, Inicialmente. inicialmente, né, primeira intervenção, e depois de um bloco aí de estimulação com TDCS, mais ou menos a literatura sugere aí pelo menos umas 10 sessões. Recentemente fiz com uma pessoa conhecida, fiz 15 sessões, né? A gente começar o neurofeedback para aproveitar essa possibilidade de neuroplasticidade gerada pela estimulação por corrente contínua, para que a pessoa se autorregule e assim, fortaleçam os padrões de ativação cortical mais associadas a um funcionamento saudável, né? Acho que um ponto aqui é assim, mas quais são esses padrões, né, de ativação cortical? O que a gente espera quando a gente olha um EEG, né? Então, existem pressupostos para um EEG adulto e de criança, e o EEG do idoso ele é praticamente parecido com o EEG do adulto, né? Então, que é a atividade de alfa no córtex, nas derivações posteriores, né? Então, ou no córtex occipital ou no parietal, com um pico aí variando de 8 a 12 Hz, mas desculpa, a frequência varia de 8 a 12 Hz, mas com pico mais ou menos aí em 10. Então, ao longo da vida, se você não tiver um quadro patológico, a gente não espera uma redução de mais de 1 Hz, né? Então, por exemplo, 9, 9,5, mas já a partir de 8,5, 8 pode já ser um indicador, né, de prejuízo aí na atividade cortical, né? A literatura em EEG e quadros demenciais, né, neurodegenerativos, eles mostram uma redução no pico de alfa, ele fica mais lento, também na amplitude da atividade de alfa e na amplitude da atividade de beta, que são ondas associadas à cognição, ao processamento da informação. Então, quando os neurônios, né, disparam as informações e estão processando informação cognitiva, vamos dizer assim, isso varia aí numa frequência de 13, mais ou menos até 20, 21 Hz. Esse é o beta, que a gente chama beta de cognição. Então, a amplitude nessa frequência, ela diminui, depois vai diminuindo a amplitude de alfa e, consequentemente, vai aumentando a amplitude da atividade lenta. Então, a primeira coisa, a gente vê um aumento na frequência de teta, que é entre 4 e 8 Hz, e quando está muito avançado, a gente consegue já ver até um aumento na frequência de delta, e já esse aumento em delta está associado mesmo à morte neuronal. Tá? Uhum. Tem uma pergunta aqui da Priscila, ó, que em quantas sessões são necessárias? Ou vai variar? Ou quantas você oferece? Oi, Vai lá. Pri, tudo bom? Obrigada aí pela sua pergunta. Assim, a gente não tem um número, né, de quantas são necessárias, principalmente se você estiver pensando em quadros neurodegenerativos, né, que assim, é diferente, por exemplo, quando você faz uma intervenção com uma pessoa com TDAH, que você entende que aquela neuroplasticidade ela pode ser absorvida e sustentada sozinha pelo cérebro, porque a pessoa vai desenvolver novas estratégias. Então, o uso de neuromodulação e neurofeedback em pessoas com quadros neurodegenerativos, né? Principalmente se for um quadro demencial, porque se for um AVC, pode estabilizar, né? Mas quando é um quadro neurodegenerativo como Alzheimer, a ideia é que a gente vai fazer sem um tempo definido para parar, porque enquanto a gente está gerando neuroplasticidade, fazendo a intervenção,
a gente está ajudando a sustentar esse processo cognitivo. Então, a gente tem um paciente aqui em neurofeedback, ele não faz estimulação transcraniana, faz só neurofeedback, e ele está com a gente há mais ou menos 2 anos, né? Então ele faz os períodos, a gente tira férias e ele mantém, e ele tem sustentado muito bem a cognição nas avaliações neuropsicológicas, né? Então ele vinha num declínio franco, né? Parou com a atividade laboral que ele fazia, ele era autônomo, então acabou vendendo alguns dos recursos que ele tinha associados à sua profissão, mas ainda ele se mantinha dirigindo, levando o filho na escola, e em 2 anos que a gente está fazendo, ele tem a avaliação neuropsicológica que a gente faz anualmente com ele mantém as funções e apresenta só um declínio em memória especificamente. Então, ele consegue manter alguma funcionalidade. Então, ele ainda leva o filho na escola, ele vem sozinho para o consultório, ele vai sozinho na outra psicóloga que faz reabilitação com ele. Então, a gente tem conseguido sustentar o funcionamento só com neurofeedback. Né? Recentemente, a gente teve uma experiência de fazer estimulação transcraniana, fizemos 15 sessões com uma pessoa que não mora em São Paulo, então ela veio por um período e depois ela voltou para a sua cidade, e nesses 15 dias a gente viu uma melhora nas funções, né, assim, principalmente até de humor, né, essa pessoa, ela estava mais estável, e aí ela voltou para a cidade dela, então a gente não sabe o quanto isso vai sustentar aí ter feito essa estimulação. Tá? Então, deixa só eu revisar, né? Você tinha perguntado quantas sessões são necessárias, não sei. Depende sim de cada caso, a ideia é que fosse, talvez seja meio indefinido, né? E quantas a gente oferece. Então, assim, Priscila, como que a gente pensa, né, um programa que seria adaptado para o paciente idoso dentro de um quadro neurodegenerativo? Avaliação neuropsicológica, inserindo algumas tarefas que a gente possa reavaliar depois de um período. Aí a gente oferece aí 10 ou 15 sessões de estimulação transcraniana, faz essa reavaliação com as tarefas que podem ser reaplicadas, e caso a pessoa queira continuar, a gente daria continuidade com o neurofeedback, aí 2 vezes por semana, e aí a gente faria essas reavaliações a cada 4 meses, ou conforme a pessoa for apresentando, assim, conforme a gente for percebendo na interação que é necessário reavaliar, tá? Mas não tem um ponto específico. A Tarsila perguntou se ele teve um AVC. Não, esse paciente não teve um AVC. É Alzheimer mesmo. Isso, então, vamos lá. Esses 2 pacientes que eu exemplifiquei agora, eles tiveram Alzheimer, tá? E estão em atendimento aqui com a gente. Isso. A gente está atualmente com um paciente com AVC, tá? A lesão é frontoparietal, né? Pega aqui a região central, temporal e também córtico subcortical, então pega aí estruturas mais subcorticais até talâmicas, é uma lesão bem grande, e aí ele tem um aumento de onda lenta, né? As assimetrias são bem grandes, com aumento de onda lenta, delta e teta, no hemisfério esquerdo. E aí, de beta, ele tem um aumento do beta 1, vamos dizer assim, né? E até de 12, mais ou menos até 20 Hz em C4, que a gente entende que é um aumento compensatório em relação ao déficit que ele está apresentando, e em termos comportamentais, atualmente ele tem afasia, então tem dificuldade para articular a fala, e tem dificuldade motora, né, hemiparesia, mas esse paciente ele já vem de um histórico de outras intervenções em neuromodulação, então ele já fez com outros profissionais
PDCS, TMS, e ele faz, né, reabilitação com fono para melhorar a fala, e melhorou muito em relação a como era no início do quadro, e ele chegou para a gente agora, tem 2 semanas, mais ou menos, e a gente vai trabalhar com ele com neurofeedback. Começamos aí semana passada, né, Rê? E que a gente está com esse paciente. Então, sobre esse paciente especificamente, a gente não tem como relatar, né? A gente está trabalhando aí um pouco para aumentar a atividade de beta ao redor da lesão, né? Não necessariamente em cima da lesão, mas usando diversos eletrodos. Então, a gente está usando com o Neurospectrum, né? Para treinar beta em diferentes regiões. E a lesão dele chegou no tálamo, né? Então a atividade de alfa dele é baixíssima. E esse é um ponto, assim, eu não sei dizer se é por causa da lesão que ele tem pouco alfa ou se já era um padrão que ele apresentava anteriormente, porque pode ser uma pessoa com EJE de baixa amplitude ou com baixa atividade de alfa, mas a gente também está treinando o alfa para tentar melhorar aí essa conexão córtico-talâmica. Certo. Ó, tem a psicóloga Roselaine também mandou uma pergunta aqui, obrigada por sua pergunta. A avaliação é feita com o próprio sistema de neurofeedback? Na verdade, são duas avaliações, né, Ju? Eu ia dizer, se você quiser, Roselaine, explicar para a gente melhor a sua pergunta, qual tipo de avaliação você está falando, para a gente poder responder mais precisamente. Mas nesses quadros, né, quadros demenciais ou quadros pós-AVC, a gente sugere que seja feito no mínimo fora as avaliações realizadas pelos médicos, né? A avaliação EEG clínico realizada pelo neurologista, exame de imagem e tal, mas assim, o paciente já está acompanhado, chega para a gente para fazer reabilitação, a gente neuroreabilitação, né? Reabilitação com intervenções de neuromodulação. A minha sugestão é fazer uma avaliação neuropsicológica para entender o funcionamento, né, da pessoa, o funcionamento cognitivo, esclarecer, assim, às vezes os prejuízos, eles estão muito claros, né, que nem na afasia a pessoa tem uma dificuldade de articulação da fala, mas tentar entender também as potencialidades, né, o que a pessoa tem de preservado para a gente usar isso até no processo de reabilitação. E a gente faz a avaliação com o EEG quantitativo de 19 canais. A gente usa o sistema Neurospectrum, que é um EEG clínico. A gente processa esses dados. Em algumas situações eu comparo com a base normativa, né? Outras não. A gente faz só baseada na linha de raciocínio da atividade das frequências de onda. Lembrando, né, que o EEG ele é analisado para criar o protocolo de neurofeedback e não para ter fins diagnósticos. Então, a gente sempre encaminha para neurologista quando a gente precisa de um esclarecimento sobre, por exemplo, aquela patologia. Vou dar um exemplo para vocês. Em 2000, mais ou menos em 2014, 2015, um psiquiatra tinha me encaminhado um senhor que ele estava medicando com Ritalina por queixas atencionais. E aí eu comecei a fazer neurofeedback, ele tinha muita atividade lenta, de delta, assim, e muito prejuízo cognitivo, assim, ele não lembrava, assim, de detalhes, a gente passava mídias, né, vídeos de 5 minutos de duração, ele só conseguia falar quando a tela parava, se aparecia uma imagem, sei lá, se aparecia um cachorro, ele só conseguia falar coisas sobre cachorro, ele não falava sobre o que ele viu no vídeo, não conseguia resgatar nenhuma lembrança, assim. E me chamou muita atenção, que ele tinha muita atividade de delta aqui nessa região frontotemporal. E aí eu encaminhei para um psiquiatra geriátrico que trabalha com esses quadros de transtornos neurocognitivos, né? E aí algumas pessoas chamam de neuropsiquiatra, né? Ele não é neurologista, ele é psiquiatra, mas que trabalha só com transtornos aí com bastante disfunções neurológicas. E aí ele pediu um exame com cintilografia e ele viu que esse paciente ele estava com demência vascular, ele estava com entupimento dos vasos e aí ele fez uma cirurgia. Então, assim, frequentemente
quando a gente tem um paciente, sei lá, com EEG, com algum padrão que não está muito dentro do que a gente espera, ou que não venha com um diagnóstico fechado, a gente encaminha aí para neurologista, psiquiatra, para a gente ter uma melhor orientação e poder oferecer um melhor serviço, né? Um outro ponto, eu estou num grupo no Telegram de pessoas que analisam EEG, e a maioria são neurofisiologistas, né? E tem tido uma discussão muito grande sobre o fato do psicólogo fazer o relatório do EEG para neurofeedback. Eu até levei para eles como que eu trabalho e tal. E esse é um ponto importante, assim, o diagnóstico psicológico é uma coisa, EEG não faz diagnóstico, o psicólogo não faz diagnóstico com base no EEG. Então, o EEG ele é usado para fazer diagnóstico de alguns quadros, como epilepsia, lesões no cérebro, enfim, pelo neurologista. Então, a gente tem sempre que respeitar também os limites de cada profissão, mas a gente pode sim, né, observar que às vezes aquele EEG ele não está muito dentro do esperado e fazer o correto encaminhamento. Esses últimos pacientes que eu estou falando aqui para vocês, todos eles já vieram encaminhados e já com diagnóstico fechado, já com exames, tudo laudado. Então, a gente fez o EEG complementar para criar os protocolos de neurofeedback aí com base na ativação cortical desses pacientes. Oi, Leia, boa tarde. Eu não sei se eu respondi a pergunta ou se eu me perdi na pergunta. Não, acho que respondeu sim, porque eu acho que o que ela quis saber se tinha alguma Avaliação. Da avaliação. Acho que ela estava perguntando se a avaliação neuropsi talvez fosse com equipamento, se tinha alguma coisa, mas na verdade são duas. A avaliação neuropsi vai usar os instrumentos. A avaliação EEG era feita com o sistema do neurofeedback. E aí sim, porque a gente faz o neurofeedback também com o equipamento Neuron Spectrum, que é o equipamento de 19 canais. Eu vou mostrar para vocês, peraí. Porque a gente tem olha lá, ela está dizendo que sim, que respondeu. Esse aqui é o EEG, né? Então, ele tem 19 derivações, mais uma derivação aqui alterna, e aqui é para pegar eletromiografia ou batimento cardíaco. E aí, então, a avaliação inicial é sempre de todos os canais, e para treinamento eu posso escolher quantos canais eu avaliar que são importantes de serem treinados, né, e autorregulados aí para aquele paciente. Então, a gente faz a avaliação e o treinamento nesse mesmo sistema. Eu também tenho outros, né, eu e a gente tem outros sistemas com menos canais, que aí a gente utiliza só para treinamento, mas no caso a gente pode fazer a avaliação de EEG com o nosso equipamento, que a gente tem um equipamento de 19 canais, tá? Você avalia todos os canais de uma única vez? A Pri está perguntando. Sim. Sim. Explica aí melhor como funciona o Neurospectrum de uso. Então, aqui, ó, Pri, é que eu não estou no computador para mostrar o EEG para vocês, né? Mas esse aqui é um sistema de 19 canais, tá? A gente, para avaliação inicial, geralmente eu ponho a touca, mas por facilidade, né, na colocação, porque a touca ela é apenas um suporte, você pode usar um eletrodo de cúpula comum também para fazer a avaliação. Então, a gente pode usar. No caso, tem toucas que usam esse hub, mas a nossa touca, ela tem fios individuais, então a gente coloca aqui e coleta o EEG como se coleta um EEG clínico, né? O EEG que o neurologista vai coletar, só que a gente faz ele, né, com uma derivação, a montagem average, que é a montagem média, né, e não com a montagem bipolar, que geralmente se faz para investigar focos epilépticos. Então, na neurologia, eles avaliam com outro tipo de montagem. Aí a gente faz 10 minutos de olhos abertos e 10 minutos de olhos fechados, e aí a gente consegue ver, por exemplo, quando a atividade de onda lenta sincroniza ao mesmo tempo, porque quando você faz avaliação com poucos canais, por exemplo, às vezes no momento aconteceu um paroxismo, que é uma alteração naqueles segundos, né, que pode durar alguns segundos no EEG.
Só que quando você vai para outra região, Não, você já não está não mais faz naquele parte. paroxismo. Então, você não sabe se isso aconteceu ao mesmo tempo. E aí, com o nosso sistema, a gente consegue sim avaliar se aquilo ocorreu ao mesmo tempo. E aí, tem até algumas ferramentas para a gente olhar especificamente qual a frequência desse paroxismo, para a gente olhar outros padrões, como coerência, enfim, conectividade, né, associado aí ao EG, né? Então, assim, é uma avaliação que dá trabalho. A gente, né, ao longo dos anos, aí fomos desenvolvendo um estilo de entender e raciocinar sobre esse dado. Quem tiver interesse, a gente dá curso também. Se chama Neuron Spectrum. Eu vou escrever aqui para vocês, ó, Neuron Spectrum. O representante brasileiro é um equipamento russo e o representante brasileiro é a Candel Medical. Se vocês quiserem me enviar uma mensagem, eu posso compartilhar o contato, né, da empresa com vocês, porque a gente oferece o treinamento, tal. Quem faz a venda é diretamente com a Candel. Bem, temos 10 minutinhos aí. Tem mais perguntas, Rê? Não, agora não tem mais nenhuma pergunta. Certo. Mas acho que é importante você dar um fechamento, Ju, dizendo o que a gente espera com o protocolo que a gente propõe, né? Porque uma das perguntas foi quantas sessões tem. E, na verdade, a gente busca que a gente auxiliar que o envelhecimento se torne cada vez mais saudável. Então, independente de como a pessoa chegou com a gente. Então, do mesmo jeito que a gente vai trabalhar neuromodulação e buscar essa atividade neural, a gente também vai incentivar que faça atividade física, que se alimente melhor, todas essas coisas. Existe toda uma gama de orientações e um trabalho psicológico que pode e deve ser feito para acompanhar esse idoso, né? Então, tudo depende do quanto de suporte e recursos ele já tem. Algumas pessoas, elas procuram a gente especificamente para o neurofeedback, porque já fazem fono, já fazem terapia, já tem reabilitação em outros locais. Alguns idosos, eles procuram a gente, assim, a família não sabe o que está acontecendo, e aí você vê que claramente a pessoa já está apresentando prejuízo aí há 5, 10 anos, e aí só agora que está muito prejudicada é que eles vieram. Então, que precisa de toda uma orientação assim para a família, tá? E aí a gente pode fazer isso, né, num formato mais de terapia mesmo. Então, pode ser tanto a terapia individual para o idoso, quanto uma orientação aos familiares sobre as ações, né, a serem tomadas. Mas em certa medida a gente também tem uma limitação em relação a isso, né? Porque para quem vai fazer a correta orientação sobre atividade física, é um profissional da educação física ou um fisioterapeuta, dependendo do nível de reabilitação que a pessoa precisa. Quem vai fazer a orientação nutricional correta é realmente o nutricionista. A gente pode encaminhar, indicar, discutir sobre as dificuldades de aderir a esse tipo, né, de intervenção. Mas o que a gente espera, por exemplo, quando é um paciente com AVC, a primeira coisa, né, o pós-traumatismo, sei lá, algum traumatismo, a primeira coisa é a expectativa do paciente. Ele procurou a gente para quê? Então, no caso desse paciente que a gente está atendendo agora, é claramente a afasia. Ele quer falar melhor. Então, também o protocolo foi pensado em trabalhar essas relações associadas à construção da fala. E aí ele sabe o que ele quer falar, ele não consegue verbalizar, né? Que isso é bem a questão da afasia, tipo, quase uma produção motora da fala, né? Que é bem comum de ficar prejudicado, né? Quando a lesão atinge essa região sensória motora, córtex frontal. Então, o nosso objetivo é que ele melhore nesse aspecto que ele buscou. Então, a gente tem, assim, alguns... olá, Alexandre, tudo bem? A gente tem, assim, avaliações iniciais, estabelecimentos de metas
para que a gente possa trabalhar com esse paciente pós-AVC para saber se ele está melhorando, porque não é fazer indefinidamente só por fazer. E uma coisa importante é, o neurofeedback, ele é uma reabilitação para trazer neuroplasticidade e melhora no bem-estar da pessoa, e não no EEG. Né? A gente usa o EEG como uma ferramenta para alcançar uma melhora comportamental. Né? Então, assim, e a gente usa indicadores do traçado para ver se está respondendo ou não ao protocolo, mas o principal é o paciente ter a sensação de que está tendo algum benefício. Então, esse é o ponto. Agora, já quando a gente fala com pacientes com quadros demenciais ou progressivos, né, como Alzheimer, o que a gente espera, na verdade, é manter a estabilidade desse paciente, principalmente aí psicoemocional, então depressão e ansiedade, a gente tem que ficar estável, né, e sustentar o funcionamento cognitivo. Né? A gente não espera que ele ganhe, diferente do paciente com AVC, que em alguma instância eu quero que ele ganhe, né, porque a gente entende que aquele quadro ali pode se estabilizar e ele ter uma reabilitação. Já o paciente com Alzheimer, a gente quer segurar a progressão de alguma forma, né? Mantendo, aí gerando neuroplasticidade, ajudando ele a manter o seu funcionamento cognitivo e a funcionalidade no dia a dia. Então, realmente, né, um trabalho para o paciente idoso, ele tem que ser um trabalho global, olhando aí diversas esferas do nosso funcionamento. Eu acho que a gente tem variações dependendo de como as questões são apresentadas para a gente, né? Então não é uma coisa fechada, é de indivíduo para indivíduo, é o que a pessoa precisa, o que ela veio buscar e o que a gente consegue avaliar e entender daquele funcionamento. Então acho que isso é um ponto bem importante para a gente colocar. Assim, que foi a nossa motivação de fazer essa live, é que assim, se fala muito, né, do neurofeedback ou da neuromodulação como uma intervenção para TDAH, é o que realmente é mais reconhecido, mas já tem literatura mostrando ganhos, né, nesses quadros, assim, claro, como eu falei, no Alzheimer, ele dá mais uma segurada, mas principalmente pós-AVC, né, para gerar neuroplasticidade, a gente tem visto, né, ganhos bacanas. Então, assim, o neurofeedback, ele pode sim ser uma possibilidade de terapia complementar, mas é muito importante que esse paciente ele mantenha outras intervenções, como fono, a reabilitação cognitiva tradicional, a reabilitação motora com a físio. Tudo vai depender aí do prejuízo que ele tiver, porque o neurofeedback é só mais uma ferramenta para se alcançar aí essa melhora global. Com certeza. Bem, pessoal, diga. Tem mais uma pergunta? Não, aqui não tem nenhuma pergunta, não. Eu acho que um ponto importante que para a gente fechar é justamente que, independente das questões trazidas, o que a gente vai buscar é justamente aquela mudança antes tarde do que nunca para o envelhecimento saudável, com as condições que a pessoa tem naquele momento. Né? Então, e é isso que vai fazer com que a gente, no caso do Alzheimer, mantenha, né, estabilize a pessoa, e no caso de AVC, melhore, busque. A gente vai sempre querer que a pessoa melhore, né? Mas que a gente busque essas mudanças positivas. Então, acho que é bem importante a gente colocar isso, e quero que você feche agora falando, sei lá, o que der vontade. A live vai ficar disponível no Instagram, né? Se você quiser assistir novamente ou compartilhar para quem precisa saber dessas informações. E você pode também deixar comentários, perguntas, que a gente vai ter o maior prazer em responder. Pode ser no inbox ou aberto mesmo lá no chat. Tá bom? Pessoal, obrigada aí por quem acompanhou. Eu sei que esse horário do almoço não é muito fácil. Espero ter respondido aí algumas dúvidas ou questionamentos em relação aí à neuromodulação. Obrigada, Célia. Obrigada a todos. Um beijão. Obrigada, Rê, por mais uma vez estar aqui comigo. Gente. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.